Boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o Thiago. Vocês estão conseguindo me escutar? Tatiana, Darlan. Ok. Qualquer dúvida, qualquer problema no áudio, vocês podem mandar uma mensagem aqui no chat e falar com a gente. E nós paramos e repetimos, ok? Certo. Então, nesse webinar, nós vamos falar um pouco sobre integração de dados raster e processamento com FME. Primeira parte, né, nós vamos agora nos apresentar. Eu sou o Thiago Brigagão, tá? Sou certificado Professional e Training pela Solution. Vou fazer uma apresentação da empresa para vocês e a parte técnica será com o Danilo. Então, nesse webinar nós vamos falar um pouco sobre o que é a Solution. Nós iremos falar um pouco sobre FME e raster, transformações raster, extraindo metadados raster, sobre PDF Geospatial, vetorização no FME e cálculo de NDVI. Então, falando um pouquinho da Solution para vocês, né, para quem não conhece, a Solution é a junção de Solu e Tchau, né, de soluções espaciais, e ela está situada hoje na cidade de São José dos Campos. Nós atendemos presencialmente e remotamente clientes em todo o Brasil, na América do Sul. Então, não importa onde você esteja, você pode contratar o serviço da Solution, nós iremos até você, até mesmo pelo Skype ou por outras ferramentas, nós podemos fazer esse atendimento, ok? Nós somos parceiros da Safe Software, então representamos os produtos da Safe e somos profissionais certificados. Hoje temos a certificação Professional e Training. Um pouco de nós, o que nós oferecemos, nós falamos um pouquinho, oferecemos de conversão de dados, transformação de dados, integração de dados, validações de dados, migrações de dados e toda a parte de ETL espacial. Então, se você tem uma demanda aí de migração de dados, ou precisa integrar o seu sistema, ou precisa fazer validações tabulares e espaciais dentro de uma demanda que você possui, ou de algum projeto, você pode entrar em contato com a Solution e ela vai fazer toda a análise, todo o levantamento para poder fazer esse projeto, ou dar essa consultoria para a sua empresa. Tá? Nós também trabalhamos com integrações a partir de APIs, integramos com APIs e com a parte de portais também. E trabalhamos com a parte de BI espacial, que é o GeoBI. Para quem tivesse interesse, pode entrar em contato com a gente. Nós passamos mais a parte técnica, como funciona, né? Aqui nós falamos um pouco, então nós trabalhamos com o FME Desktop, FME Server, FME Cloud, né? Fazemos todo tipo de renovações em cima do produto do FME, a venda de FME Desktop e Server também. Nós oferecemos treinamentos dessas duas ferramentas, inclusive treinamentos personalizados. Thiago, Danilo, eu gostaria de um treinamento para a minha empresa focada numa tecnologia, ou gostaria que tivesse um treinamento voltado ao meu departamento. Nós preparamos esse treinamento para a sua empresa também. Fazemos workshops, então, constantemente nós montamos e apresentamos em loco nas empresas, apresentamos nossos cases nesses workshops. Damos consultoria, né? Se você precisa de uma consultoria aí, não chega a ser um projeto. Eu acredito que nós fazemos um levantamento, acredito que com 20, 30, 50 horas nós terminamos essa demanda. Então você pode entrar em contato com a nossa equipe, com o nosso departamento comercial, e ele vai passar para você
os valores voltados para a consultoria. E também projetos, né? Então, nós trabalhamos aí há bastante tempo com projetos. Se você tem um projeto e precisa do FME ou de qualquer forma de integração ou de migração, você pode entrar em contato com a gente. Tiago, também não quero projeto e não quero consultoria, eu quero um determinado tipo de serviço. Nós podemos fazer a análise, o levantamento, podemos disponibilizar talvez alguma transformação, algum processo aí como serviço para você. Agora vai começar a técnica, o Danilo vai continuar com essa apresentação desse webinar. Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde, né? Dando continuidade aí na fala do Thiago, nós vamos falar sobre os arquivos raster, o FME nessa versão 2018 suporta, né? Então, tanto a leitura quanto a escrita. Então, é um webinar aí atualizado na nossa ferramenta FME 2018, ok? Então, rasters, né? Raster e FME. Nós colocamos até um slide aqui, né, falando, né, você sabia que o FME suporta, nessa versão 2018, 133 rasters, ou seja, né, dados, imagens, né, TIFF, GeoTIFF, JPEG, JPEG 2000, Planet, assim como WMS, Mr. Seed, né, inúmeros formatos rasters disponíveis, né, no FME 2018. Então, 133 formatos. E a questão de transformers não é uma questão de, né, porque nessa versão 2018 existem 70 transformers exclusivos para rasters. Né? Então, tem os rasters, né, extraindo as informações, metadados, fazendo a mosaicagem, clipar uma imagem, né, uma área definida, fazer o processo de extração, né, de recorte, clipper no FME. E eu montei aqui, né, nós montamos 4 exemplos, 4 fluxos, nós vamos estar passando aí neste web, tá? Transformações rasters, né? Então, o que nós podemos trabalhar, né, com rasters no FME? Por exemplo, aqui nós temos o processo de mosaicagem, né? Então, você entra lá com vários recortes, pedaços de imagens, e você vai fazer mosaico, criar um mosaico a partir desses recortes. Então, nós podemos apontar no FME um diretório e ele vai lá, busca todos os recortes e faz o processo de mosaicagem. Aí, qual faz isso? Raster Mosaic, né? Processo de clipper. Então, né, recorte, quando nós temos um vetor, vários vetores, nós queremos apenas as áreas específicas de uma imagem raster. Então, nós podemos fazer esse tipo de configuração, né, de clipper, usando o Transformer Clipper, né? Tile, a mesma situação, a área do mosaico. Queremos distribuir, né, gerar, né, pequenas áreas a partir de uma imagem de satélite, né, de um raster. Então, existe o Transformer Tile que vai fazer isso para você. Você fala a quantidade de linhas e colunas e ele vai separar para você, né, dividir o seu raster homogeneamente conforme a sua definição. Reprojeção, aquela gama de 2.000, tem 2.000, aproximadamente 2.000 sistemas de coordenadas definidos no FME. Você no processo de reprojeção, você tem uma imagem de satélite, vai fazer uma reprojeção para um outro sistema de coordenadas. No próximo slide, pessoal, nós temos aqui algumas outras operações, né, transformações de rasters no FME. Por exemplo, que é interessante, né?
transformar raster para vetor. Aí nós criamos um exemplo aqui também, tá? Para mostrar. Então nós temos um raster, né? E vamos extrair vetores a partir de um raster. Então existe um transform que faz isso, né? Um transform específico para fazer esse tipo de extração, né? Mas eu vou mostrar aqui via fluxos no FME. Esse processo pode ser demorado, então existem algumas técnicas para otimizar esse processo de extração de vetor a partir de raster, tá? De bandas, então nós temos lá a imagem raster, nós queremos separar, gerar arquivos diferentes por bandas, então nós temos o transformer raster band separator para fazer esse tipo de operação. Pontos sobre rasters, né? Nós temos um arquivo raster e um arquivo de pontos. Nós queremos as informações x, y e z, pode ser, né? Aonde está aquele ponto? Então, existe um transform interessantíssimo, point on raster overlayer, que vai fazer esse tipo de operação. Assim como o georreferenciamento de raster, pessoal. Um transformer, né, você vai fazer o georreferenciamento. Então, você passa para o transformer bounding box da imagem raster que você quer fazer o georreferenciamento. E pode deixar isso de uma maneira automática no FME. Tá? Como o nosso webinar, né, tá pelos 45 minutos, então existem inúmeras funcionalidades no FME. Então a gente vai passar de uma maneira bem rápida aqui. Mas se tiver alguma dúvida no fim da apresentação, no último slide, tem os nossos e-mails, então entre em contato que a gente vai auxiliando tirando dúvida, tá? Extraindo metadados de rasters. Então, quando você trabalha com um arquivo raster no FME, você consegue extrair as informações, os metadados do seu arquivo raster. Por exemplo, aqui, ó, feature information. Você consegue extrair a informação, formato do arquivo raster, sistema de coordenadas, no caso desse meu exemplo definido, não foi setado, tudo bem, 2D. Se você estiver trabalhando com um modelo digital, né, de elevação, abrindo esse arquivo de DEM no seu FME Data Inspector, ele vai alterar aqui para 3D, trazendo algumas informações aqui interessantes do IFE raster, são os metadados do seu arquivo raster. Né? Então, você consegue esse tipo de informação do raster. Por exemplo, eu falei para vocês essas informações do properties. Aí eu montei um fluxo, que nós montamos um fluxo que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Então, você consegue extrair essas informações, tanto do property, quanto aqui, qual é a resolução da sua imagem, do seu raster, né? Da célula. Né? Então, você consegue extrair essas informações para via transformers. Aqui, as bandas, quantas bandas possui o seu arquivo raster? Né? Ele tem a banda RGB, né? Red, Green, Blue, traz as informações, os metadados, quantas bandas. Então, todos os tipos de metadados você consegue extrair no FME. Deixa eu só abrir o fluxo que nós montamos, que nós temos aqui. Nós temos aqui para demonstração. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos o fluxo, tá? Que nós vamos obter algumas informações de uma imagem de drone.
ok? Deixa eu dar um zoom aqui. E vamos abrir lá no FME Data Inspector. Vamos inspecionar esse raster, né? É um JPEG, tá ok, pessoal? Então, que veio, né, de um aparelho drone. Vamos lá. Abrir no Data Inspector 2018. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos aqui uma imagem, né, de drone. À medida que eu vou clicar, né, nessa imagem drone aqui, do lado direito, em Feature Information, eu tenho as informações, né, das bandas aqui, né, deste ponto que eu selecionei. Por exemplo, eu quero fazer um processo de extração de vetor. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente. Para extrair essa área verde aqui, né? Então, é só clicar para ver a tonalidade, né? O range de valores do RGB. Por exemplo, neste ponto, eu tenho 28, 142 e 89. Então, essas informações eu consigo extrair do FME, ok? Então, aqui nós temos uma imagem drone. O meu objetivo é fazer o quê, pessoal? Gerar um PDF, ok? Nesse PDF, nós teremos a imagem do drone. Vamos colocar um título no PDF. Vamos colocar embaixo da imagem alguns atributos, alguns metadados dessa imagem do drone. Eu selecionei ela. Do lado direito, ela habilitou, né, está mostrando 53 atributos da imagem drone. Então, aqui no metadados dessa imagem, raster, nós temos o quê? Quando foi o voo, tá? A altitude. Tá? Então, nós vamos gerar um PDF com a informação da altitude que foi realizado esse voo do drone. Então, informações aqui, a hora, a data, nós conseguimos a velocidade que o drone estava no momento fez essa operação aí, tirou essa imagem, foi em WGS84, todos esses metadados, nós conseguimos extrair no FME. Por quê? Porque são atributos do próprio formato JPEG. Olha só, JPEG, underline, EXIF, e assim vai. Então, todas as informações, latitude aqui embaixo, longitude, tá? Todas essas informações nós conseguimos extrair no FME. Então, nosso objetivo neste fluxo é gerar um PDF com 3 metadados dessa imagem drone. Okay? No fluxo, aqui. Perfeito. Como o dado de entrada é o reader, nós temos o JPEG. Então, nós queremos a latitude, longitude e a altitude do voo que foi realizado, foi gerado essa imagem do drone. Então, habilitamos um atributo do próprio formato. Então, User Attributes, não temos nada, mas em Format Attributes, nós temos os atributos, todos os metadados da sua imagem raster. Então, você vai e expõe isso como atributo, para ficar visível, para que você possa trabalhar agora no seu fluxo, tá? Aí, o que nós fizemos? Por exemplo, nós já habilitamos aqui a latitude, longitude e o GP, né, latitude, longitude, X, Y, Z, e vamos gerar o nosso PDF geoespacial. Mas antes disso, nós precisamos fazer algumas limpezas nas informações. Sabe por quê? Porque essas informações aqui, latitude, longitude, elas estão em graus, minutos e segundos. Nós temos que transformar em graus decimais, ok? Quem vai fazer isso é o Transformer Decimal Degrees Calculator. Só que essas informações estão em... Se nós voltarmos aqui no FME Data Inspector, conseguimos visualizar. Olha só, GPS latitude, graus, minutos, segundos. Então, nós temos que eliminar esses parênteses aqui da nossa string, tanto de latitude quanto de longitude e da altitude também. Ok?
Então, para isso, usamos alguns bookmark, né, limpeza das informações, retirando esses caracteres, tanto da latitude, quanto do latitude, longitude e da altitude, x, y, z, preparando o latilong. O que nós temos que fazer agora? Para que o Degrees Calculator possa pegar em graus, minutos, segundos e transformar em graus decimais para o ponto central naquela imagem, nós precisamos, né, pegar essas informações e depois juntar para que ele possa fazer essa conversão para graus decimais. Uma vez que ele fez essa conversão para graus decimais, nós vamos gerar o PDF. Só que o PDF, nós podemos falar para o FME qual a posição de cada elemento. Qual a posição? Aqui, no nosso PDF, através do Transform PDF Page Formatter, nós customizamos o PDF. Então, aqui está a nossa imagem drone, aqui em cima dela o título, e aqui embaixo as informações de X, Y e Z do nosso drone. Okay? Aqui embaixo o logo da Solution. Okay? Neste bookmark que é interessante, nós fazemos o quê? A criação da tabela dos atributos X, Y, para que ele possa aparecer lá no nosso PDF customizado nas posições corretas. Então, deixa eu abrir o nosso arquivo PDF, Open Content Folder, relatório, relatório metadados rasters, foi o título que nós colocamos. No centro do nosso PDF a imagem drone, e aqui embaixo uma tabela de metadados rasters, o título, onde ele traz latitude, longitude e altura, elementos, né, informações de X, Y e Z, vindos do quê? Do metadados do nosso arquivo raster. Então, quando trabalhamos com rasters no FME, podemos extrair todos os metadados disponíveis. Eles estão escondidos lá nos atributos do formato. Basta você habilitar, e como eu mostrei para vocês, ali no reader do nosso fluxo, Workspace. Ok? Então, para cada formato, você tem os atributos do formato, para que possa habilitar ou não para poder trabalhar. Ok? Então, voltando aqui na nossa apresentação, nós temos aqui o outro slide. Então, só para fixar aqui, né, extraímos os metadados do arquivo raster do nosso exemplo normal. Então, todas essas informações estão disponíveis para serem acessadas e trabalhadas. Readers. Aqui, nós temos, pessoal, nesse slide, uma novidade, tá? Não sei se vocês já trabalharam, uma novidade de 2018, tá? O leitor de PDF espacial. Então, o que acontece? Até o ano de 2017, né, você tinha como pegar, por exemplo, você possui um arquivo PDF, aí esse arquivo PDF tem alguns vetores, tá? O cliente te mandou e você gostaria de importar esses vetores para o FME. Tá? Então, você tem que fazer usar alguns transformers, aí não dá certo, para tentar extrair esses vetores. Agora, no ano 2018, está muito mais fácil, né? Muito mais prático, porque a Safe Software desenvolveu o FME 2018 com este plugin, para que possa extrair informações espaciais de um PDF. Tá? Aqui até coloquei, exemplificando esse assunto aqui, o Adobe Geospatial PDF é um reader, ok? Onde você aponta aonde está esse PDF. E esse PDF, pessoal, se ele tiver em camadas, né, camada da imagem, camada dos atributos, camada dos vetores, você consegue extrair essas informações para o FME sem nenhum problema, ok?
aqui no desenvolver um exemplo aqui, nós temos um exemplo, e nós realizamos isso no FME 2018, tá ok, pessoal? Deixa eu só fechar esse fluxo aqui. E estou desejando aqui para este exemplo. Aqui. Pronto. Então, vamos lá. Nós temos o Reader, né? Em 2018. Vocês colocam aqui Adobe Geospatial PDF. Os 3 pontinhos. Buscando aonde está o seu arquivo. Webinar. Voltage Locations. Em parameters, tá, pessoal, existem algumas informações interessantes aqui. Imagens do seu PDF, sim. Separe em blocos. Por quê? Porque o PDF já está assim. Deixa eu só abrir o PDF para visualizarmos como que nós recebemos do cliente. E o PDF, no caso, possui todas essas camadas, tá, ok? Open Content Folder, Voltage Locations. É este PDF aqui, tá, pessoal? Olha, ele existe, ele está estruturado um vetor, né, que realmente está na cidade de Vancouver, tá? Temos uma imagem aqui de fundo, temos esses atributos aqui. Temos o título, aqui a tagzinha de quem criou, que vai ser software. Temos 2 atributos pertencentes, que tem relação a esses vários polígonos aqui, são lotes, né, quadras, quer dizer, quadras em algumas áreas aí da cidade de Vancouver. Só que se observarmos, nós temos nesse PDF dividido, né, por camadas. Olha só, a camada título, podemos habilitar, desabilitar, explitamento do cliente, assinatura de quem fez, labels. Os labels aqui, ó, se referem às áreas aí de 2 áreas importantes aí da cidade de Vancouver, e as divisões. Isso é um vetor. Nós vamos fazer o quê? Extrair este vetor. Recebendo um PDF de uma área aí rural, por exemplo, fruto de um mapeamento, você quer ter esse vetor desse mapeamento. Então, no FME 2018, isso é possível, né? Apenas com o Reader PDF, o Adobe Geospatial PDF presente no ano de 2018, ok? Aqui neste Workspace. Então, você coloca a Reader PDF, onde ele está, ok? Ele listou todas essas camadas que estão presentes no PDF. Aí, o que acontece, pessoal? Essa camada, Background Map, tá? É a camada onde nós temos o vetor, não, a imagem de fundo lá, né, da cidade de Vancouver. Aí nós extraímos algumas informações dessa camada com Raster Property Extractor. Uma forma interessante quando você quer extrair todas as informações de um raster de entrada. Vamos visualizar aqui. No FME 2018. Carregando de fundo o mapa, que eu coloquei com um WMS para pensarmos que ele vai cair na área que nós queremos, tá? Tá pensando. Nós temos a cidade de Vancouver, onde nós temos os vetores que cairão em cima de Vancouver, assim como a imagem de satélite provenientes do nosso PDF, né? Carregando aqui, eu vou rodar o fluxo. Deixa eu voltar aqui. Aqui no Raster Property Extractor traz as informações do metadata do raster, e aqui no Raster Parent Separator ele vai separar nas 4 bandas, nas 4 bandas do nosso PDF. Né? Opa. Então nós vamos fazer esse tipo de extração. Deixa eu colocar.
que é a categoria de Transformers. Nós falamos no primeiro slide, por categorias, todos os Transformers Rasters, que é 74 Transformers Rasters disponíveis para trabalhar no FME. Ele está processando aqui, tá? Então, existe uma grande gama de Transformers presentes aí no FME 2018, só para rasters, tá? Nós podemos trabalhar no FME. Deixa eu voltar aqui. Está redirecionando. Para terminar a execução. Aqui embaixo eu coloquei um shapefile para salvar um shapefile em polígonos nas áreas, aqueles lotes disponíveis, né, que vieram do PDF. Então aqui ele está soltando em arquivos diferentes, em bancos diferentes, resultados do nosso raster, né, da extração do PDF. Carregando o WMS. Perfeito. O que nós temos? Ele casou exatamente com o nosso AMS, que fundo da cidade de Vancouver. Então, usamos o Adobe PDF no 2018 para extrair a camada, né, presente no nosso PDF, que é a imagem de satélite. Usamos o Raster Band Separator, como o próprio nome diz, separar em arquivos em bandas diferentes, né? E antes do Raster Band Separator, a banda, né, infravermelha selecionada aqui, o Raster Extractor, Property Extractor, que quando você quer saber, por exemplo, fazer um processo de filtro, quantas bandas tem no meu arquivo raster? Quantas linhas, colunas, as informações X, Y, a célula. Então você consegue, né, via Raster Property Extractor e o Raster Band Separator, separando, né, nas bandas do arquivo raster. E aqui embaixo, pessoal, 67 polígonos que vieram do nosso PDF, né? E visualização desses arquivos, né? No caso, neste exemplo, eu só vejo em shapefile, mas você poderia em PNL, né? Em N formatos aí. O que eu gostaria de mostrar nesse exemplo é que no FME 2018 você consegue fazer o processo de extração de vetores, dados espaciais vindos do seu PDF, né? Ficando muito mais fria a leitura, a extração dessas informações. Ok? Só abrir aqui. PDF, então nós geramos um shapefile de polígonos e apenas para visualização no Inspector as bandas separadas. Okay? O próximo exemplo que nós temos aqui, que nós montamos, pessoal, nós temos, vou colocar uma apresentação, deixa eu fechar aqui. Aqui, os vetores, né, os polígonos do shapefile, né, que nós extraímos do PDF. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Processo interessante aí, que é a vetorização a partir de rasters no FME. Então, pessoal, no FME, quando você tem uma imagem, né, um arquivo raster, né, um JPEG, um TIFF, GeoTIFF, você consegue extrair vetores a partir do raster. Então, por exemplo,
uma ortofoto e você gostaria de extrair as podas de árvores dessa ortofoto. Então, você gostaria de extrair vetores dela. Então, existe um transformer, que é o que está aqui na nossa apresentação, no nosso slide, que é o Raster Cell Parser. Este transformer é responsável por extrair polígonos ou pontos de cada pixel no seu arquivo raster. Tá? Então, você consegue, né? Você tem, esse é um exemplo. Demos um zoom em uma imagem raster. Então, dá para ver que para todos os pixels aqui dela. Então, o que esse transformer faz? Raster Cell Parser. Ele cria pontos centrais em cada pixel. Quando ele faz isso, ele pega automaticamente todas as informações daquele raster. Então, se você tiver um RGB, aquele ponto espacial vai ter a informação relacionada àquele pixel. Então, ele vai armazenar, né, o ponto, as informações RGB. Aqui no caso, ou polígonos. Então, em cada pixel ele cria um polígono, que é o que aconteceu aqui, ó. O antes e o depois do uso do Raster Cell Parser configurado para gerar polígonos. Então, ele vai gerar o quê? Vetores, extrair vetores a partir de imagens rasters. Então, o Raster Cell Parser, deixa eu só mostrar aqui. Nós montamos então um fluxo para fazer esse tipo de operação, né? Deixa eu mostrar aqui. Tem o Raster to Polygon Parser ou Raster Cell Parser. Né? No Raster Cell Parser você pode configurar se você quer pontos ou polígonos, tá? Pontos ou polígonos. Só que esse processo, imagine uma imagem de satélite, raster grande, com inúmeros pixels, né? Então, ele vai fazer uma varredura no seu arquivo e separar e gerar polígonos. Este processo pode ser muito demorado, tá? Porque você quer extrair apenas os pixels coloração verde a partir de um range de valores RGB, né? Tonalidade verde ali para identificar podas de árvores, por exemplo. Então, ele vai criar inicialmente um polígono para cada pixel. Isso pode ser muito demorado, né? Só que existe uma dica aí, né? Um filtro para que você possa executar o FME. Né? Deixa eu só botar aqui na apresentação. E performance. Né? Então, para otimizar o tempo, nós podemos fazer o uso de um transformer que chama Raster Expression Evaluator. Como o próprio nome diz, neste transformer, a funcionalidade é criar uma expressão para que nessa expressão, dentro dessa expressão, você fale qual RGB você quer filtrar. Antes de passar pelo Raster Cell Parser, Raster Polygon Parser, né? Então você faz um filtro, como se fosse um tester do FME, um if. Né? Então, você vai, através desse transformer Raster Expression Evaluator, mandar para o transformer seguinte apenas os pixels que você quer vetorizar, ganhando em performance aí no seu FME, no seu workspace. Esse exemplo dessa expressão, por exemplo, uma expressão, por exemplo, você coloca aí interpretation, você escolhe a interpretação que você vai executar. RGB, Red, 8, 16, 32, 64, você pode, alfa, você pode setar essa interpretação antes. E na expressão, conforme está aqui no nosso slide, a banda, né, o RGB, por exemplo, o A0 igual a 255, A251 e o A2 134. Neste aqui, estou lendo, né, um reader, um PNG. Ok? Vamos verificar esse arquivo PNG. Aqui, ó. É um raster. Ok, pessoal? Ó, um raster. Se eu clicar com o mouse, né? Vocês vão aqui. Está carregando o mapa de fundo. Deixa eu tirar esse mapa de fundo.
Esse aqui é um WMS, né? Um background disponível aí no FME. Sem nada. Então, vamos lá. Nós temos o arquivo raster. Onde nós queremos apenas extrair o vetor da imagem toda, tá? Apenas de uma coisa específica do nosso arquivo raster. Então, nós não precisamos extrair todas as informações. Né? Criar polígonos a partir de todos os pixels. Então, o que acontece? Opa, de novo aqui. Pronto. O que acontece? Ó, se eu clicar aqui com o mouse, nós temos o metadado do lado direito, né? Red, green, blue e off. Nós queremos extrair vetores apenas desse litoral, né, do RGB. Nós queremos extrair esses vetores aqui, nesse amarelo. 255, 251, 134. Então, ao invés de construir um polígono em cada pixel, isso pode demorar, né, este processo. Nós vamos usar o Transformer Raster Expression Evaluator para informar, né, dentro do FME, dentro do nosso workspace, que nós queremos apenas vetorizar essa linha aqui, ó, litoral dessa nossa imagem raster, ok? Então, para isso, voltamos lá no nosso workspace, fazendo uso do Raster Expression Evaluator. A construção dele, olha só, a banda 0, posso clicar aqui com o mouse, né? Nós temos aqui a banda 0, valor 255, a banda 1, 251, aqui ó, o green, okay? E a banda 2 aqui, que significa blue, do RGB, valor de 34. Ou seja, depois desse transformer, ele vai deixar visível apenas as informações, os pixels, possuem essa combinação aí. Ok? Deixa eu só tirar isso aqui. E executar. Vamos executar em partes, tá? Vamos executar este transformer para verificarmos o que ele joga. Então, eu vou executar. É uma funcionalidade nova de 2018, para quem não viu, né? Eu executo partes, né, separado. Partes do workspace. Então, nós temos aqui, executa até aqui. Não executa depois. Ou executa a partir dele até o final. Ok? Clicar aqui, mandar executar. E visualizar o objeto executor e visualizar o nosso data spectrum. Olha só que interessante, pessoal. Ele deixou visível, né, apenas, né, em coloração branca aqui, apenas o nosso litoral, o litoral do arquivo raster que nós queremos. E o resto, ele deixou no data, o valor desse no data é 0. Por quê? Porque nós configuramos aqui, ó, o último valor da nossa expressão. Olha, deixa o que for diferente dessa combinação do RGB, o no data vai ser 0. Então, o restante da nossa imagem tem a banda 0 aqui, né, como no data 0. Então, usamos o transformer. Vamos fazer o uso do raster no dataset. Informa para este transformer raster de Polygon Corsa, que é o transformer responsável por extrair vetores, que o valor de no data é o 0, que é o que sobrou aqui da nossa imagem. Nós queremos vetorizar esse litoral aqui, ó. Essa combinação nós configuramos como 1, e o resto 0, no data. Aí, no Transformer Raster to Polygon Corsa,
a configuração. Ele vai raster to polygon, né, pelo nome dele, vai construir quadrados, né, polígonos em cada pixel, aonde aqui, ó, for diferente de no data. Nós podemos colocar está em no data, valores de no data? Não. Então ele não vai perder tempo, este fluxo, em construir polígonos no restante da nossa imagem. Vamos só verificar aqui. Vamos visualizar até aqui. Perfeito. Execução. Olha que interessante, pessoal. Aqui nós já temos os vetores. Tá? Daquele arquivo PNG. Ok? Se colocarmos, eu coloquei inspectors aqui para visualizar. Mas nós podemos melhorar essa vetorização aqui, ó. Ela está quadrada nas bordas. Então, usamos um generalizer para suavizar essas informações. O processo deixando um espectro, né, para comparar-se espacialmente, e um outro espectro com o nome de antes, para suavização das curvas. Executa todo o fluxo e não em partes. E vamos verificar aqui. Pronto. Eu vou habilitar apenas o dado de entrada, que é o nosso arquivo raster. Eu quero extrair essa informação. Tudo bem. Usa o Raster Expression Evaluator e filtra a banda que você quer, usando a construção da sua expressão. Aqui nós temos o antes, da generalização, da suavização. Isso já é um vetor, a exceção o PNL, usa a imaginação aí. E depois, né, da suavização. Ele melhorou um pouco, né, a suavização nas bordas aqui, né, mas pode aumentar a tolerância dele também. Ó. Então, o que eu quis mostrar nesse que nós queremos, né, aqui na Solution, mostrar neste workspace, fazer a extração de vetores a partir de imagens rasters. E, se você já souber qual o RGB, qual o range do RGB que você quer extrair de vetores, usa o Raster Expression Evaluator para filtrar, né, como se fosse o tester, apenas os pixels que você quer extrair em vetor, otimizando o seu fluxo, né, ao invés de ele construir polígono em cada pixel, e depois você utilizar um tester para os polígonos que você quer. Então você já faz todo o processo aí, essa seleção com o Raster Expression Evaluator do fluxo, né? Extração de vetor, 1.9 segundos, com o Transformer Raster Expression Evaluator. Ok, pessoal? Quer achar tonalidades, né? Teto de carro branco. Então, você coloca um range de valores dentro da expressão para que ele possa extrair esses pixels e depois construir polígonos dos pixels. É um assunto interessante, né? Quando você trabalha com expressões, com extração de dados no raster. Se tiver mais alguma dúvida, nós deixamos os nossos contatos em contato que a gente auxilia aí sanando das dúvidas. Tá ok, pessoal? Voltando na nossa apresentação, NDVI, né, o índice de vegetação, né, por diferença normalizada. Então, no FME, há 3 anos atrás, pessoal, você tinha, para fazer o cálculo de NDVI, você tinha que utilizar uma série de transformers para ter esse resultado. Okay? Mas já existe um transformer customizado que um usuário aí ao redor do mundo criou e disponibilizou para que todos os usuários possam fazer download e utilizar aí no fluxo de vocês. O cálculo de NDVI, para quem não sabe, ele verifica a condição, né, da vegetação. É utilizado, né, detecção de secas, localização de pragas, diferença, né, níveis de vegetação. Você pode fazer um fluxo também, por exemplo, combinar, você tem comunidade de entrada, a mesma, né, a mesma área, mas imagens de satélites de anos diferentes.
você quer obter a diferença de níveis de índice de vegetação nessa mesma área, ao longo do tempo. Você utiliza um transformer para combinar todas as bandas de todos os arquivos de imagem de satélite que tem no Reader, né, combinar, para depois usar o NDVI Calculator, tipo de cálculo. Aqui no nosso fluxo, aqui nós temos uma imagem, então um Reader, só colocar aqui, selecionarmos do nosso FME Data Inspector. Vou selecionar essa nosso Reader. Então nós temos uma imagem que está separada por bandas. E pessoal, então nós temos aí a banda vermelha e a infravermelha que nós usaremos para fazer o cálculo do NDVI. Tá? Nós precisamos filtrando pelas bandas vermelho e infravermelho, através do teste filter, que é o tester, né? Então, se o FME Base Name possui underline 4, significa red, então ele vai filtrar e se conectar, né, na entrada do transformador customizado do NDVI Calculator. E infravermelho, se for com a condição. Se for diferente, né? Se não for red underline B4, é infravermelho. Por quê? Porque ele utiliza essas duas bandas, vermelha e infravermelha, para fazer o cálculo do NDVI. Se nós clicarmos dentro do transformer, nós temos index type NDVI, fator de ajuste, né, 0.9, e nós podemos colocar aqui uma coisa interessante, a saída da visualização. Podemos colocar com um palette de cores, né, que o FME trabalha com palettes também dos arquivos rasters, né? Então você pode deixar a sua saída um pouco mais diferenciada, visível para o usuário. Eu deixei aqui no colorization, mas vamos alterar depois. Então, se o NDVI for mais próximo de 1, significa que tem presença de vegetação. E menos que 1, solos descobertos e rochas. Tem indícios de vegetação. Executar o nosso workspace. Já está separando o que é vermelho, o que é infravermelho. E não estamos gravando nenhum dado de saída, né, físico, apenas para inspeção no Data Inspector. Aqui, ele jogou, né, uma vez que nós setamos no Workstation. A partir do momento que nós vamos clicando com o mouse em algum pixel da nossa, nós temos os valores aqui, ó, são os valores aqui no Feature Information, informando o resultado do NDVI. Neste caso, onde eu cliquei, menos 0.04. À medida que nós vamos colocando aqui na parte mais clara, o índice já está em 0.4, né? Ou seja, quanto mais próximo do 1, presença de vegetação, menos próximo do valor, né? Menos 1 significa solos descobertos, rochas. Okay? O que o usuário utilizou, qual a combinação de transformers ele usou para a construção do cálculo do NDVI? Deixa eu alterar a visualização aqui, ó. Blue, yellow, green, palette de cores. Vou mandar executar para verificarmos a apresentação dos resultados no FME Data Inspector. Em 67%, 81%, aqui nós conseguimos ver, 75%, até a inspeção. Aqui ele deixa de uma maneira mais, né? Se clicamos aqui, nós conseguimos, né, visualizar melhor como que ele fez o cálculo do NDVI. Ele fez o cálculo do NDVI, mas ele deixa, né, a nível de apresentação
Melhor aí até para o usuário identificar onde tem realmente áreas verdes ou não. Índice de vegetação. Aqui é o usuário, né? O usuário quer descobrir quais os transformers que ele utilizou para a construção do NDVI. Botão direito, edit, todo transformer customizado. Ele utilizou 30 transformers para fazer esse cálculo de NDVI. Né? Junção, remoção de null data, junção das bandas. Né? Então você pode... Existe um outro tipo de cálculo, pessoal, que é o cálculo, ao invés de NDVI, do SAV, que você pode, que verifica também, né, ele usa em vermelho, mas você pode fazer esse tipo de cálculo SAV também dentro do FME, usando esse. Então, é possível fazer esse tipo de aqui, index type, SAV, você consegue colocar, calcular, né, no NDVI Calculator, esse índice de vegetação. Ok? NDVI. Existe uma gama de transformers importantes para raster. Nós vamos criar, pessoal, nós da Solution, nós criaremos um outro app de nuvens de pontos, tá? Modelos digital de elevação. E como tem muitos transformers, muito assunto, aí nós vamos criar webinars separados. Ok? Aqui, ó. Então, Mapnik Rasterizer. Um transformer interessante quando você quer criar arquivos rasters customizados e estilizados. Ok? Colocar uma coloração, símbolos, ícones no seu arquivo. Criar, por exemplo, criar um mapa de saída. Você utiliza um mapa Rasterizer para esse tipo de objetivo. Raster georreferencer. Você tem arquivos rasters não georreferenciados. Raster georreferencer. Você pode georreferenciar a partir de um ponto central ou através de um bounding box. Então, isso daqui pode ser configurado na mão, né, menos, tal, ou ele ler atributos de um arquivo. Ele não está conectado a nenhum dado de entrada. Né? Mas você tem uma planilha XLS e você tem uma outra pasta somente com arquivos rastros. Tá? Aí você pode fazer uma junção entre as duas informações do raster do seu XLS pelo ID, que tem em comum, né, identificando o arquivo raster com o arquivo tabular XLS, onde ele tem o bounding box, e consumir como atributo as informações do XLS. Ele vai georreferenciar o seu arquivo raster. Okay? Então é possível fazer isso também no FME. Ou você está na mão também, né? Raster Band Combiner. Ao contrário lá do que nós vimos no exemplo onde ele separa as bandas, combinamos as bandas, é possível fazer isso no FME. E a partir do momento que você vai digitar o raster, você tem, né, inúmeros transformers. Existem muitos transformers customizados para raster, arquivos raster. Você consegue fazer inúmeros cálculos e extrações no arquivos raster. Então, eu falei para vocês, nuvens de pontos, nós vamos criar um webinar nuvens de pontos, um assunto interessante, assim como modelo digital de elevação. Tá? Então, pessoal, o que nós vimos nesse webinar? Trabalhando com metadados de arquivos rasters, extraindo, é possível extrair, né, para os nossos workspaces, as informações metadados dos arquivos rasters. Nós vimos também a novidade do FME 2018, que é a leitura de arquivos PDFs geoespaciais. Então, você tem um vetor e quer para o FME, salvando o shapefile TML, salvando um banco de dados, aquela feição caindo, e aquela feição está caindo geograficamente posicionada. Então, é possível fazer isso no FME 2018. Um assunto que muitos usuários perguntam, né? A vetorização no FME. Então, existe o raster cell coiser, o raster polygon coiser, para extrair
os vetores, tanto pontos em cada pixel, ou polígonos em cada pixel. Ele automaticamente pega o RGB, pronto, aí você consegue trabalhar. Mas se for uma imagem grande, você quer vetorizar apenas um processo, aquela linha amarela que nós vimos ali, né, a margem ali daquela coisa, então nós setamos com o Raster Expression Evaluator, criamos a expressão para que o Raster Typology Processor extrai aquelas informações de pixels que nós queremos, ganhando em performance, né, ganhando em performance do FME. É cálculos de número, né, mas assim, existe igual no início lá, criar mosaico de imagens, extrair as bandas, os palettes, fazer o que? A separação das bandas, a união das bandas, combinar arquivos, rasters, para extrair estatísticas, que é o raster band, que é o raster band combiner. Bom, existem inúmeros transformers de rasters aí. Vamos trabalhar no FME. Ok, pessoal? Clipper, fazer o processo de clipagem, point on raster overlayer. Nós temos uma malha de pontos, né, jogados, nós queremos a posição desses pontos em cima, né, dos nossos arquivos rasters, trabalhando com JPEG, imagens drone, é possível, né, tem um transformer que você consegue criar, esqueci o nome dele, é esse daqui, Orthodrone Replacement. Você consegue fazer o quê? Criar o mapa, né, que o drone tem que fazer na sua área. Então você passa um bounding box e quantos pontos quer que ele colete, né? E você consegue fazer esse tipo de configuração, setar o caminho que ele vai fazer a partir desses pontos. Ele gera um CV que você importa no drone, então ele vai respeitando a latitude e longitude, uma vez que você criou aí o caminho, né, do imaginamento que ele vai percorrer no FME. Tem até um case no site da SAFE, se eu não me engano, nos Estados Unidos, que eles criaram aí com FME. Interessante até. Então, pessoal, lembrando que esses exemplos nós montamos na última versão agora, né, 2018.1 do FME. O FME está bem mais rápido também, questão de performance, transformers novos, readers e writers novos também. Ok, pessoal? Então, creio que seja isso daí. Como eu falei para vocês, é um assunto interessantíssimo, né, de raster. Tem muita coisa para falar. Nós vamos criar um só de nuvens de pontos e modelo digital de derivação. Se vocês tiverem algumas sugestões de webinars também, pode enviar para a gente. No próximo slide possui os nossos contatos. Tá? Então, no próximo webinar, que nós estamos no dia 12/6, próximo mês, nós vamos falar sobre FME e Elasticsearch, né, com foco em visualização geoespacial. Então, é interessante aí, Big Data, né, muitas empresas aí, né, o mercado está voltado para Big Data, grandes volumes de dados. O FME não fica atrás disso, consegue trabalhar também. Então, nós vamos ter alguns cases aí e exemplos no próximo webinar. Ok, pessoal? E às 14 horas. Aqui os nossos canais, se vocês tiverem alguma dúvida, Dani, você mostrou sobre o transformer, qual transformer mesmo que faz a vetorização, qual transformer que faz, como que é o cálculo da expressão, a construção da expressão dos vetores, né, dos pixels que nós queremos, via Transformer Raster Expression Evaluator. Como que ele faz? Qualquer dúvida, manda para a gente solution.com.br, Thiago, manda para o Thiago também, o meu também, os nossos telefones, as nossas mídias, no YouTube nós temos o canal que neste exato momento nós vamos salvar este vídeo, já está sendo gravado, vamos salvar e publicar no YouTube. Vocês receberão um e-mail onde nós informaremos que já está disponível esse vídeo para visualização posterior. Assim, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook também. Tá ok, pessoal?
Ok? Então, eu agradeço o tempo de vocês. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para a gente tem o maior prazer de solucionar a solution. Ok, pessoal? Uma boa tarde. E nos vemos no próximo webinar. Ou se comunicando aí através de e-mails e telefones. Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal. Até o próximo webinar.